Agora, gente, a gente vai ter finalmente a apresentação do PET Computação. É algo que eu creio que vocês estão esperando há muito tempo, por a gente estar com vocês desde o início, né, quando saiu o resultado do vestibular, e vocês estão mais o que é o PET, o que é o PET Computação. Então, chegou o grande momento, a gente vai nos apresentar para vocês. Então, tamo aí, suspense, tan, 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 tan. É com vocês. Bom dia, pessoal. Agora quem vai falar aqui com vocês somos nós dois, eu e o Ismael. A princípio seria o nosso colega Antônio, mas ele não está podendo participar, infelizmente. Então eu vou estar aqui substituindo ele. E vamos começar aqui. Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Então, pessoal, primeiramente, como sempre, bem-vindos, né, a esse momento. Obrigado por estarem participando, por estarem aqui presentes com a gente enquanto a gente está mostrando para vocês o que a gente faz e tentando dar para vocês um pouco de explicação de o que é a UES e o que a UES tem para oferecer para a gente. Então, a gente aqui hoje, a gente vai falar sobre um pouco de tudo que envolve o PET Computação, de forma geral. A gente vai falar um pouco sobre como a gente se organiza, sobre os 3 pilares da universidade, sobre as atividades do PET, para vocês entenderem, quem sabe até se interessarem em participar do PET. Então, sobre a organização do PET, como é que ela funciona. O PET, ele é formado por... O nosso PET, no caso, né, porque os PETs são bolsas bem livres. Os PETs geralmente são bolsas que se coordenam por conta própria, então a gente escolhe o que a gente quer fazer, a gente escolhe o nosso meio de organização, e esse foi o meio que a gente escolheu, o meio que a gente achou mais organizado. A gente separa os nossos petianos por meio de comissões, tendo cada comissão um papel a cumprir dentro do nosso sistema do PET. Então, a gente tem como primeiro o nosso tutor, que é o professor Jefferson, que já conversou com vocês aqui, que ele basicamente é o professor que cuida da gente dentro da UES, ele que, quando precisa, ele vai atrás para a gente, ele nos comanda de certa forma, apesar de que só de certa forma já vocês vão entender por quê. E ele é o nosso líder principal, digamos assim. Logo depois a gente tem a nossa coordenação, que no momento é composta pelo Ismael e pelo Antônio, que seriam os que iriam fazer a apresentação para vocês hoje, mas o Antônio infelizmente não pôde, que ele está meio mal. Então eu e o Ismael estamos fazendo, mas a coordenação é a nossa comissão que é responsável por, literalmente, como o nome diz, coordenar o PET. Então, quando a gente tem alguma atividade a ser feita, são eles que coordenam os petianos para ter certeza que essa atividade vai ser cumprida. Eles também são responsáveis por coordenar as nossas reuniões que a gente tem toda semana, para fazer com que essas reuniões sejam mais organizadas. Eles também são responsáveis por conversar com os petianos, ver se alguém está tendo algum problema, tentar resolver esse problema, tentar resolver caso tenha algum tipo de intriga interna que não costuma rolar, mas quando rola, eles são responsáveis por entender isso e tentar resolver o problema. Então, basicamente, eles fazem com que tudo dê certo. Eles são a engrenagem que liga todas as outras. Após isso, a gente tem a nossa comissão de secretaria. A comissão de secretaria é a nossa comissão mais, digamos assim, da papelaria. Ela é composta pelo Emerson Lucena, que é esse primeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ligar o... não deu certo. Então, vamos voltar. Eu queria ver se eu conseguia ligar o laserzinho, mas não foi. O primeiro aqui é o Emerson, o segundo é o Yaslin, o terceiro é o Paulo Vitor e o último é o Matheus Silvino. O que é que eles fazem dentro do PET? Eles são as pessoas que fazem nossas atas. As atas são documentos que guardam tudo que a gente fez e decidiu na reunião, para caso a gente precise voltar atrás e ver o que foi decidido por nós. Eles produzem esse documento. Eles também, quando a gente tem algum tipo de seleção para o PET, são eles que
fazem a organização das notas, o cálculo das notas. Eles também são responsáveis por todo tipo de documento físico que o PET precise armazenar, eles que armazenam. Então, basicamente, eles são essa parte mais da papelaria, essa parte mais burocrática, digamos assim. E aí, vamos seguir. Depois disso, a gente tem a comissão de finanças, que hoje é composta pelo Matheus Bernardo, e ela é bem autoexplicativa. A comissão de finanças é a que coordena todo o dinheiro do PET, o dinheiro que a gente consegue por cursos que a gente ministra, o dinheiro que a gente consegue por conta do custeio que a gente recebe todo ano do governo federal para comprar coisas para o PET. A gente tem certos sistemas dentro do PET relacionados à integração para que todo mundo possa sair para comer juntos, para se divertir juntos, e a finanças é quem controla esse dinheiro, tem certeza que esse dinheiro está indo para o canto certo, monta a planilha de finanças onde diz todos os nossos gastos, todas as nossas entradas. Então, ele é quem lida com o nosso dinheiro. Aí a gente parte para a comissão de comunicação. A comissão de comunicação, que é composta hoje, estou falando na ordem sempre, já que eu não estou com laser, pelo Gabriel Silva, o Biel, que falou com vocês já, o Jonas, que está apresentando todo dia aqui para vocês, o Lucas e o Caio. E eles são responsáveis por todo tipo de arte que vocês verem do PET, no nosso Instagram, no nosso Facebook, às vezes artes que a gente pede para outras pessoas postarem por a gente, eles que vão produzir tudo isso. Caso a gente esteja rolando a Semana da Computação, que já vocês vão saber o que é, eles vão ser responsáveis por fazer a divulgação disso. Então, eles são tudo nosso que é relacionado à edição de imagens, a redes sociais, é feito por eles. Eles são quem controlam isso. E, por último, a comissão de infraestrutura, que no momento sou eu. A comissão de infraestrutura, ela é uma comissão que tem a ver com o bem-estar da sala do PET, porque no momento a gente está de forma online, mas lá na UES a gente tem uma sala física, a gente até mostrou para vocês durante o tour um pouco da nossa sala, vocês talvez lembrem. E a comissão de infraestrutura é a comissão responsável por manter a sala arrumada, manter os computadores funcionando, se a gente precisar reservar algum auditório, a comissão de infraestrutura que vai atrás de reservar, se a gente precisar consertar alguma coisa na sala, a comissão de infraestrutura vai atrás de consertar, precisar fazer limpeza da sala, a comissão de infraestrutura vai atrás. Então, por mais que todos do PET trabalhem nessa infraestrutura, todos do PET cuidem da nossa sala, a infraestrutura é o digamos assim, os realmente que são o que recebem essa função. Hoje em dia a gente só está comigo na infraestrutura exatamente porque a gente está de forma online, então a gente não tem por que ter tanta gente. Geralmente a gente divide as comissões de uma forma um pouco diferente, mas a gente fez uma realocação mais diferenciada por conta da pandemia, que a gente achou que era a melhor forma. Então, passando essa parte das nossas comissões de como a gente se organiza dentro do PET, o que é que a gente vem? Só complementar algo lá, volto lá para o slide. Pode voltar. Porque, tipo assim, como vocês podem ter visto, tem essas divisões, né, dentro do nosso programa e tal, no caso do nosso PET. Mas não importa se você está na comissão de coordenação ou na comissão de infraestrutura. As decisões têm o mesmo peso, independente da comissão que você esteja. E também, a cada semestre, a gente faz uma realocação dos membros, né, até para que as pessoas possam desenvolver habilidades diferentes e tal. Exatamente. Por isso que o Ismael... desculpa, confundi aqui. Isso que o Ismael falou, inclusive, é por isso que eu tinha falado no começo, que o tutor é como se fosse o nosso líder, mas ao mesmo tempo não. Porque por mais que ele seja o professor que nos orienta e que nos ajuda, porque ele tem mais experiência que a gente, ele já está no PET também há muito mais tempo que todos nós, o voto dele vale tanto quanto de todos nós. Então, quando a gente decide fazer uma atividade, o voto de todos é contado de forma igual. Quando a gente decide não fazer uma atividade, quando a gente decide quem vão ser os responsáveis por fazer essa atividade. Então, por mais que a gente tenha essa, entre aspas, liderança, ela tem o mesmo peso que todas as outras pessoas do PET.
e como o Ismael falou, a gente sempre fica fazendo um ciclo de quem está em cada comissão, então todo mundo acaba participando de tudo. E aí a gente parte para as nossas atividades enquanto PET. As nossas atividades enquanto PET, elas partem de três pilares da universidade. A gente já falou sobre isso com vocês algumas vezes durante esses dias, e a universidade ela tem 3 pilares, que são os pilares de pesquisa, ensino e extensão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês de cada um desses pilares quando a gente chegar na parte deles, mas basicamente esses pilares são o que fazem com que a universidade possa ter a maior experiência possível para os alunos e também ajudar na graduação. A princípio, a gente tem o pilar de pesquisa, que é o pilar que é responsável por gerar novos conhecimentos. O que é que isso significa? Na universidade, não só a nível de estudante, como a nível maior também de professores que já têm mestrado, doutorado, são geradas pesquisas constantemente. Essas pesquisas, elas têm como objetivo gerar um conhecimento novo, um conhecimento que a gente não tinha, então confirmar um conhecimento que a gente tem, que a gente supõe que exista. Então, durante o PET, a gente tem toda uma preparação para entender como funciona a produção de uma pesquisa e a gente vai ajudando nossos petianos a produzir uma pesquisa durante o ano. Isso é uma das nossas atribuições, é uma das coisas que a gente entre aspas, obrigado a fazer, que a gente tem que fazer a apresentação de uma pesquisa anual. E essa pesquisa a gente geralmente apresenta ela na semana universitária, que é uma semana da UES, que acontece no final do ano, que tem apresentação de pesquisas, tem cursos, tem feira das profissões, tem diversas coisas. Talvez alguns de vocês tenham participado de alguma das feiras das profissões antes dessa quarentena e pandemia começar, mas a gente também organiza essa feira das profissões. E o que são essas pesquisas que a gente fez? Aqui tem algumas das pesquisas que a gente fez ano passado, que foram uma pesquisa sobre a evasão no curso de ciência da computação no Brasil. A gente também fez a pesquisa, essa de evasão no curso de ciência da computação no Brasil, foi do Ismael... Do Gabriel Lima. E do Gabriel Lima, exatamente. A segunda, o conhecimento e a possível vulnerabilidade de graduandos em TI frente a ataques cibernéticos. Essa foi feita pelo Yaslin e pelo Emerson, que ia mais para essa área de segurança. Depois a gente teve essa primeira linguagem de programação, um comparativo entre Java, C e Python, que foi uma pesquisa para tentar entender qual era a melhor linguagem para se começar programando dentro de diversos cursos, diversas faculdades. Ela foi feita pelo Matheus Silvino e pelo Carlos René. O Carlos René não está mais aqui com a gente, por isso que eu não apresentei ele ali na parte das nossas comissões. Ele é um petiano egresso, que hoje em dia está na Ascens. Depois, o uso da gamificação na educação, que fala sobre o uso dessa estratégia de tornar a educação como uma espécie de jogo para dar um retorno para o aluno, para ele se sentir bem aprendendo. E ela foi feita por mim e pelo petiano Antônio. Depois disso, a gente teve uma pesquisa sobre UX e UI em aplicativos para pessoas idosas. UX e UI é a experiência de usuário, a interface do usuário. Essa pesquisa foi feita pelo Paulo Vitor e pelo Thiago Lima. E pelo Thiago, que é também um petiano egresso, que no caso, quando ele fez essa pesquisa, ele já era egresso, mas ele quis continuar participando da pesquisa. E, por fim, a gente teve uma pesquisa sobre a redução do hábito de fumar, um comparativo entre o cigarro normal e o cigarro eletrônico, que foi feito pelo nosso petiano Matheus Bernardo. E todo ano a gente faz pesquisas diferentes, que a gente pode se separar, a gente decide, no caso, se a gente quer se separar em grupos, se a gente quer fazer sozinho, e cada um escolhe o seu tema de pesquisa e desenvolve essa pesquisa durante o ano. Por mais que, às vezes, sozinhos, todos se ajudam na produção da pesquisa. Até porque muita gente entra no primeiro semestre sem nunca ter essa experiência em pesquisa, então a gente sempre fica bem próximo para ensinar a pessoa para que ela entenda como fazer a pesquisa de forma correta e ganhar esse conhecimento a mais, né?
E é muito importante, pessoal, porque no curso a gente tem 2 cadeiras específicas de pesquisa. E no final do curso, fora essas cadeiras de pesquisa, a gente tem um TCC, né? Então, você já tendo esse contato com a pesquisa, apesar de não ser uma pesquisa assim, avançada, mas você conhecer, saber como é que funcionam as etapas de seleção de artigos, fazer a sua pesquisa em si, já vai ajudar bastante vocês. Até para falar um pouquinho quais são essas cadeiras que fazem essa evolução dentro da pesquisa na computação. Querendo ou não, a primeira cadeira que ajuda um pouco nessa área é aquela que vocês vão ver no primeiro semestre. Aliás, vocês não vão ver porque não está com o professor, mas vocês vão ver eventualmente, que é a comunicação e expressão, para vocês aprenderem realmente a escrever, a como montar um texto. Depois disso, vocês vão para a cadeira de iniciação científica, que é a cadeira que vai ensinar para vocês o começo de como produzir uma pesquisa, de quais são as partes de uma pesquisa, para depois vocês irem para a cadeira de pesquisa em computação, que daí vocês vão realmente produzir uma pesquisa um pouco mais encorpada, para, por fim, vocês irem para a cadeira de projeto final, que é a cadeira onde vocês vão produzir o trabalho de conclusão de curso de vocês, o famoso TCC. E no TCC vocês vão botar em prática todos esses ensinamentos que vocês tiveram durante o curso, ou caso vocês tenham entrado no PET ou em uma bolsa de iniciação científica, vocês vão ter também esse aprendizado sobre como funcionam as pesquisas. Só complementar, Vasco, me dá Pode falar. Não só isso, esse preparo para essas cadeiras lá na frente e para o TCC, isso é muito interessante para o currículo também. Se você quiser seguir carreira acadêmica, um mestrado, um doutorado, você começa logo do começo, já colocando essas pesquisas que você vai produzindo no seu currículo, você se preparar lá na frente para uma pesquisa mais avançada. Então, é muito interessante, não só a curto prazo, a longo prazo também, isso vai ter uma influência muito grande na sua carreira. Então, é uma parada bem legal essa pesquisa da gente do PET. Então, a gente prosseguindo aqui, a segunda grande pilar da universidade é o pilar de ensino. O pilar de ensino, ele é bem autoexplicativo, né? Ele é o pilar relacionado à docência, né? Que é basicamente o aprendizado de passar conhecimento para os outros. Não obrigatoriamente durante o seu período de universidade você vai vivenciar o pilar de ensino enquanto um professor, mas você sempre vai estar dentro desse pilar por conta das suas aulas, dos cursos que a universidade vai te oferecer. E no PET, a gente funciona de forma mais ativa dentro desse pilar, né? Dentro de cursos e tutoria, por exemplo. A gente, como cursos, a gente dá cursos em diversos momentos da graduação. Por exemplo, na semana universitária, a gente dá um curso no final do ano, que é produzido por a gente. Na semana da computação, como eu disse, vocês vão ver um pouco mais para frente, a gente também faz apresentação de cursos. E além desses 2 cursos, a gente às vezes também planeja cursos para dar por conta própria, sem depender de nenhum evento maior, para a graduação, seja porque a gente acha necessário ou porque a gente acha que é um curso interessante mesmo que, por exemplo, alguns dos cursos que a gente dá, como vocês estão vendo aqui, cursos de Python, planilha, JavaScript e WordPress, usando como exemplos. O curso de WordPress, a gente já deu esse curso para outros PETs de outras áreas que não são da computação, para ensinar eles como eles poderiam fazer os próprios sites, para que eles possam trabalhar de maneira mais por conta própria, né, mais autodidata, sem a gente precisar... mais autodidata não, desculpa, autodidata seria aprender sozinho. Eles poderiam trabalhar de forma mais independente, autônoma, exatamente, valeu, mano. De forma mais autônoma, então a gente está ajudando eles, mostrando um pouquinho desse conhecimento da nossa área para que eles possam trabalhar sozinhos. A gente também já deu o curso de Python, que é uma linguagem muito usada e muito importante na computação para a graduação. A gente teve alguns anos, se eu não me engano, foi em 2018, que rolou o curso de Python bem grande, que a gente fez durante as férias. Só um momento que estão ligando, e daí está cancelando minha coisa aqui, só um momento. Desculpa, pessoal, já resolvi aqui o problema. Então, a gente também dá esse curso de planilhas. O curso de planilhas a gente gosta de dar
porque querendo ou não, caso vocês entendam um pouquinho a mais de planilhas, vocês sabem que a planilha envolve um pouquinho de lógica de programação, e diversos cursos da UES precisam aprender a usar planilhas, sejam planilhas Google, seja Excel, curso de contabilidade, de administração, geografia, educação física, nosso curso mesmo. Então, planilhas é muito útil, a gente aprende, obviamente, todos esses cursos que a gente dá no PED, a gente aprende, a gente se capacita antes para depois que a gente possa passar essa informação para os outros. Então, a gente dá esse curso de planilhas porque ele serve para toda a UES, não só para a computação, e também, às vezes, para fora da UES, a gente já deu esse curso também. O curso de JavaScript também, que é uma linguagem mais web, que a gente está em planejamentos aí, quem sabe no futuro a gente aparecer para vocês com o curso de JavaScript ainda esse ano, a gente está na preparação. Então, os cursos, basicamente, são cursos que a gente estuda dentro do PET para aprender essas tecnologias para depois a gente possa passar, seja para vocês, seja para outros PETs, seja para outros cursos da graduação. Esses são os cursos que a gente dá. E aí vem a tutoria, que a gente já falou um pouquinho com vocês no primeiro dia, né? Que são esses momentos que a gente tem com vocês para tirar a dúvida das cadeiras do primeiro semestre, para dar esse auxílio para vocês. Como, querendo ou não, as cadeiras dão uma pequena dificultada em relação às cadeiras da época da escola, a gente tenta dar esse auxílio para vocês não ficarem muito perdidos. A gente tenta tirar dúvidas, tenta marcar aulas para tentar ajudar na resolução de exercícios. Então, a gente faz a tutoria para que a gente possa dar esse auxílio inicial para vocês. A nossa tutoria, ela é feita só no primeiro semestre, que é exatamente esse momento mais de transição para vocês, que é para vocês aprenderem a como lidar mesmo com essa mudança inicialmente, mas puxando mais não exatamente para a gente, apesar da gente já ter feito isso também no semestre passado, existem as monitorias, que não são só para cadeiras de primeiro semestre, que são uma outra bolsa, que tem alunos dedicados exatamente a só uma disciplina e que vocês vão ter acesso a esses alunos no futuro, durante a graduação de vocês. E aí, por fim, vem o pilar que eu acho que é o mais difícil de se entender, né? Que é o pilar de extensão, que é uma coisa que a gente ouve tanto falar por aí. O pilar de extensão, ele é basicamente uma forma da universidade devolver para a população o que ela está recebendo, porque o professor Jefferson, ele tem uma fala muito importante que me marcou desde sempre, que serve não só para bolsistas, como também para simples alunos que entraram na UES. Quando você está entrando na faculdade pública, você, mesmo que você não esteja ativamente recebendo dinheiro em uma bolsa, você está sendo pago para estudar, porque a universidade ela tem diversos custos, seja dos professores, seja de forma presencial, da energia que você está gastando lá, seja da alimentação do RU, da água que é dada para você no bebedouro, tudo na UES gera um gasto. E ao se tornar um aluno público, você basicamente está recebendo da população como um todo, da sociedade, esse direito de estudar de graça, esse direito de se formar e de depois trazer algo de volta para a sociedade, seja como um pesquisador, seja como uma pessoa ativa no mercado de trabalho. E o pilar de extensão, ele é o pilar que serve para devolver para a sociedade um pouco enquanto você ainda está na graduação. Então, no PET, a gente tem algumas atividades que são exatamente para isso, para a gente tentar voltar para a sociedade um pouco do que a gente está trabalhando e aprendendo aqui na nossa graduação. A primeira atividade que a gente tem é a PET Lestra, que basicamente a PET Lestra são palestras que a gente desenvolve para alunos de escolas, alunos geralmente mais no ensino fundamental, no máximo comecinho do ensino médio. Elas tendem a ser, às vezes, umas palestras mais simples para trazer essa vontade para eles de entender o que é a computação, de se interessar pela computação. E a gente produz essas palestras
E antes, né, antes da pandemia, a gente ia para as escolas, dar as aulas, dar as palestras presencialmente para os alunos, tirar dúvidas e tudo. E hoje em dia a gente vai trabalhar de forma online, porque é como a gente tem como trabalhar, mas essas palestras aí foram as que a gente deu na última rodada de Pet Lectures que teve, que foi uma sobre rede neural de interpretação corporal, que ela lidava um pouco com interpretação de sentimentos para uma rede neural para saber como lidar com as pessoas, uma de nanotecnologia, explicando o que se trata de nanotecnologia, o que a nanotecnologia pode oferecer para a sociedade, uma de medicina na computação, que tratava sobre como a computação auxilia a medicina, sobre projetos que a computação traz para a medicina. Existem projetos relacionados à realidade aumentada para facilitar, por exemplo, tirada de sangue, projetos de produção de corações que não são corações artificiais, né? Corações não naturais, para ajudar pessoas que estão com coração insuficiente. A gente tinha uma palestra de desenvolvimento de jogos para mostrar como funciona o desenvolvimento de jogos, onde é que a computação entra em desenvolvimento de jogos, e não apenas falar, não, a gente faz joguinho. A gente explicava quais eram os processos da produção dos jogos e como é que isso acontecia para tentar fazer com que os alunos se interessassem. E, por fim, computação em nuvem, né, que é a computação que está presente agora em tudo, nos drives, explicar como é que ela funciona e qual é a grande utilidade dela. Aí vem a tal da SECOMP, que é a grande atividade que eu estou falando aqui desde o começo para vocês. Desculpa. Que a grande atividade que eu estou falando para vocês desde o começo, que agora quem vai continuar a explicação para vocês é o meu colega Ismael, que estava mutado aí até agora enquanto eu estava falando. E vocês vão entender o que é essa atividade que eu estou falando desde o começo, que ela participa de tantas coisas e é tão importante assim para a gente. Pode assumir, Ismael. Opa, bom dia a todos, pessoal. Então, falando aqui sobre a SECOMP basicamente é o nosso carro-chefe de todas as nossas atividades do PET. SECOMP significa Semana da Computação, né? E, inclusive, nós estamos bastante ansiosos pela próxima edição, né? Porque, devido à pandemia, a SECOMP já entraram 4 turmas, contando com essa de vocês que não participaram da SECOMP, né? Então, a gente está bastante ansioso pela próxima edição. A última edição da SECOMP aconteceu em 2019, né? Durante a primeira semana de abril, dos dias 1º a 5, e o tema foi Universo Blockchain. Em relação aos temas, normalmente a gente decide entre a gente, ou a gente faz uma consulta para a graduação com alguns temas, e aí a gente decide esse tema com base na escolha da graduação, né? Pode passar, Vasconcelos. E na SECOMP nós temos diversas atividades. As atividades da SECOMP, elas não são apenas, apesar de ser Semana da Computação, elas não são apenas para alunos da UES e para a área não é aberta apenas para alunos, né, do nosso curso. É aberta para alunos de outras universidades e também para a comunidade, para escolas, como vocês podem ver aqui, que vê uma escola pública. A gente tem um dia separado exclusivamente para eles, que contém game shows e etc. Então, a gente tem palestras, pode passar, Solas. Palestras, game show. O game show, ele engloba não apenas as escolas, como também a graduação, que é mais um momento lúdico, uma forma de integração entre os alunos, né, na graduação. E também, em relação às escolas, é mais por conta que, como falei, é um momento lúdico e descontração e não tem tantos assuntos técnicos. Porque essas escolas não são apenas alunos da área de TI, né? Vem alunos de qualquer curso. Nós temos cursos, na última SECOMP a gente trouxe cursos de desenvolvimento web, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento mobile, se não me engano, etc. Pode passar. Nós também temos a maratona de programação, né, na Semana da Computação, que
quem organiza as questões e etc. é o pessoal da maratona. E aí podem participar tanto alunos da graduação como qualquer pessoa, no caso, né? Pode ser alunos de outras universidades, como de escolas também. Só para falar um pouquinho sobre esse negócio da maratona, inclusive, na última vez que teve a maratona na Secomp, inclusive quem ganhou foi um pessoal do Ari de Sá, se eu não me engano, que participou da maratona. Então, realmente tem a participação das escolas, é bem interessante que algumas escolas têm esses grupos de maratona, bem legal. E aqui, trazendo outra atividade, nós temos a Feira das Profissões, que acontece tanto na semana universitária, né, como em escolas, também pode acontecer de forma online. O intuito dela é esclarecer o nosso curso, né, seja em relação ao que é que a gente faz, o que é que a gente estuda, quanto é que a gente ganha, diversos pontos. E ela, como eu falei, ela pode acontecer tanto de forma online, né, como em escolas ou na própria UES, durante a semana universitária. Pode passar. E aqui a gente tem um AGI, que não é uma atividade nossa necessariamente, é uma atividade do Interpet. O que é o Interpet? O Interpet é o movimento cearense dos grupos PETs unidos, que basicamente é meio que um movimento, né, de todos os PETs aqui do Ceará, o movimento Interpet. E essa é uma atividade que visa, uma atividade de extensão, que ocorreu em uma escola em Fortaleza, que além de trazer esse conhecimento para a comunidade, por ser uma atividade de extensão, ela também visa, o AGI, que é a ação do grupo Interpet reunido, ela visa a integração entre os grupos PETs, né? Nesse caso aqui, a gente fez uma palestra de IoT, né, de internet das coisas, junto com o PET Engenharia da Computação da UFC. Pode passar. Outras atividades. Bem, aqui a gente vai falar sobre outras atividades que elas não se encaixam em apenas um pilar, né, normalmente, como o Vasconcelos falou bem anteriormente, que a universidade tem 3 pilares de pesquisa, ensino e extensão, e essas atividades normalmente não se encaixam em apenas um, por isso que nós a colocamos aqui em outras atividades, que são formação pedagógica, bate-papo, mesa redonda, encontros petianos, recepção e programação para crianças. Pode passar, Vasconcelos. FP, que é a formação pedagógica. Bem, como vocês devem ter visto até aqui, nessa apresentação, a gente costuma fazer diversas atividades, né, de pesquisa, ensino e extensão. A gente ministra cursos, ministramos palestras, fazemos apresentações de pesquisa, dentre várias outras coisas. Ou seja, a gente realmente, a gente preza por ter uma didática cada vez melhor, né? Então, por conta disso, a gente tem essa atividade, que, como é que ela ocorre? Todo mês ocorrem 2 apresentações de petianos, né? Entre a gente mesmo, e aí a gente tem um feedback. Essas apresentações, normalmente são uma aula, entre 10 a 20 minutos, de qualquer tema. No caso da computação, obviamente, né? E aí a gente tem esse feedback, justamente para a gente melhorar a nossa didática e apresentar as coisas cada vez melhores para vocês e para a comunidade. Pode passar. Pet Papo. Eu acho que essa aqui, inclusive, alguns de vocês participaram, né? Que ela ocorre no nosso Instagram uma vez por mês, normalmente. E a gente traz um convidado, que pode ser tanto do nosso curso como de fora, e os temas discutidos não são apenas de computação, né? Majoritariamente sim, mas normalmente pode ser de outros assuntos. E o intuito é realmente trazer meio que uma conversa, né, um debate e um conhecimento para a gente e para vocês da graduação. Pode passar. Mesa redonda. Essa atividade aqui é mais para deixar a gente a par do que vem acontecendo no mundo. Ela é a nossa atividade que não tem a ver com computação, e a gente traz essa atividade justamente para a gente ficar a par do que está acontecendo no mundo. Ela acontece uma vez por mês, um petiano ministra essa atividade e os outros debatem. E são debatidos os mais diversos assuntos. Pode passar, pessoal.
encontros petianos. A gente tem três encontros do PET, né, que é o estadual, que é o INCEPET, o regional, que é o ENEPET, e o nacional, que é o ENAPET. Esse primeiro, que contém os petianos Gabriel Vasconcelos, os petianos egressos Adreline Fonseca, Iago, Ricardo, Levi, Renê, Thiago Lima e Alexandre. E abaixo, que não dá para ver muito bem, o ENEPET, né, que é o encontro petiano regional, ele aconteceu na Universidade Federal de Pernambuco, e o ENAPET ele aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem, eu falei quem eram os petianos, onde ocorreram, mas não falei o que é a atividade. Essa atividade, ela ocorre para debater justamente sobre o programa. Mas não apenas isso, tem outras atividades, como apresentações de pesquisas, por exemplo, e apresentação de outras atividades, visa a integração dos PETs e para discutir melhorias para o programa. Em relação aqui para a gente, do PET Computação S, a mais interessante é o INCEPET, porque, por exemplo, vamos supor que o evento fosse essa semana, e aí fossem discutidas melhorias para o programa, e caso algo ou algumas coisas fossem aprovadas, elas já começariam a valer na semana seguinte, entendeu? Então, o mais interessante aqui para a gente seria o INCEPET, mas todos são importantes. Pode passar, Vasconcelos. Foi mal, Demara, eu estava desmutando só para me comentar mais uma coisa, que não é exatamente um dos encontros, mas tem o Interpet, que é o encontro dos pets aqui de Fortaleza e proximidades, né? Na verdade, não é só de Fortaleza, tem o pessoal de Itauá também, mas o Interpet, como o Ismael falou, nesses encontros são decididas as regras do PET, basicamente, as regras mais gerais, no caso, né, não relacionadas ao nosso PET interno. E coisas que são levadas para o MEC ou então para as administrações superiores. Então, geralmente vai passando em níveis. A gente começa no Interpet, que é essa coisa mais interna nossa aqui, que tem reuniões aqui em Fortaleza mesmo, que acontece a cada 15 dias. Depois a gente leva para o INCEPET, que ocorre uma vez por ano a nível de cearense, depois para o ENEPET, que ocorre uma vez por ano a nível nordestino, e depois para o ENAPET, que ocorre uma vez por ano a nível nacional. Então, é basicamente o que o Ismael falou, vai escalando, cada vez para cada nível de grandeza, né, digamos assim. Pode continuar. E a recepção, que basicamente é o que a gente tem feito com vocês durante essa semana, que ela ocorre a cada semestre. Que aí a gente, infelizmente, né, como vocês podem ver aqui na foto, devido à pandemia, ela teve que ser online, essa recepção atual, mas além dessas atividades que a gente fez com vocês online, caso ela fosse presencial, normalmente a gente costuma fazer até uma dinâmica para ter uma integração maior com vocês. Pode passar, Vasconcelos. E por fim, aqui a gente tem a programação para crianças, que o nome é bem intuitivo, né? A gente busca trazer de forma bastante lúdica e clara, ensinar a programação para crianças. Essa aqui ocorreu no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros. O Vasconcelos pode até falar melhor sobre a experiência da atividade, já que ele foi um dos responsáveis por ela. Eu posso falar assim, deixa eu tirar minha coisa para me aparecer de novo. A atividade de programação para crianças é novamente uma daquelas atividades que a gente comentou antes, né, que a gente tenta levar de volta para a sociedade, algo que a gente está aprendendo na universidade, junto com o ensino, né? E nessa atividade a gente foi para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e a gente primeiro ensinou o básico de lógica de programação para as crianças, para elas entenderem como funcionava. A gente usou alguns jogos que existem na internet que ensinam essa base da lógica de programação. Por isso também, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tinha falado no começo da recepção que era bem fácil de aprender programação. Inclusive a gente ensinava para crianças, era por causa dessa atividade. E depois a gente ensinar essa base de lógica, a gente ensinava eles a programar um pouco em Python, que é uma linguagem mais simples, sem tantas regras e tal. E aí essa foto aí foi depois do curso, a petiana egressa Adriane Fonseca e o petiana egressa Paulo Dias, e
tiramos a foto com a nossa turma de alunos que estava presente no dia. Eu acho que se tem uma coisa que dá para falar sobre o PET, apesar de eu não ter falado antes, vou falar agora, que muitas dessas atividades, principalmente essas de extensão, que a gente vai de volta para a sociedade, elas são atividades muito gratificantes. É muito legal você ver o impacto que você está fazendo na vida de outras pessoas. A gente, seja numa feira das profissões, que a gente às vezes mostra um pouco da população para uma pessoa, e depois a gente vê a pessoa entrando no curso que já aconteceu, seja numa programação para crianças, que a gente dá essa aula para os alunos, a gente vê os alunos interessados. Teve aluno que pegou meu e-mail para tirar a dúvida depois, que ele ia continuar estudando sozinho, porque ele gostou muito. E a gente vê como eles iam se interessando. Vocês podem até ver nessa foto que tem um menino pendurado em mim, porque esse menino era super feliz, gostava de brincar com a gente, não sei o quê, então acaba sendo uma interação muito legal. Inclusive, nesse caso específico da programação para crianças, a gente recebeu um certificado da escola, de amigo da escola, que são as pessoas que já ajudaram a escola, fizeram algo de bom pela escola, e ver tudo isso que a gente faz gerando frutos é muito bom, é incrível. Assim. Pode continuar, Ismael. Falar até mais um relato sobre isso que o Vasconcelos falou, né, de ser gratificante essas atividades, todas essas atividades, né, mas principalmente eu acredito que essas de extensão que a gente traz conhecimento leva o conhecimento para a comunidade, né, que eu participei de uma feira das profissões que ocorreu em uma escola no Antônio Bezerra, e lá tinha um menino que ele não sabia que existiam faculdades públicas, né, universidades públicas, que a gente foi lá justamente para mostrar o nosso curso. E quando a gente apresentou e ele perguntou onde é que a gente estudava, a gente falou que era na UES, né, que era universidade pública, e ele realmente não acreditava. Não tinha conhecimento sobre. Então, é bastante triste que o conhecimento ainda não chega em bastante pessoas, como deveria chegar para todos, né? Pode passar, Vasconcelos. E aí, talvez isso aqui seja um dos pontos mais importantes do slide, que é como participar. Mas eu acredito que, antes de responder como participar, seria importante por que participar, né? Por que fazer parte do PET. Como vocês devem ter visto, já foi falado bastante vezes, tanto pela gente quanto pelo PET-CCT, o PET engloba os 3 pilares da universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão, e é a única bolsa que engloba todos esses pilares. E isso não digo só da UES, digo assim, do Brasil. É uma bolsa federal, então a gente ainda tem esse respaldo, apesar de a gente estudar em uma instituição estadual. É uma bolsa federal, e ela não tem apenas universidades públicas, ela também tem na Unifor, com PET Farmácia. Também que é bastante importante, normalmente alguns alunos, alguns não, muitas pessoas têm esse preconceito, tipo, não preconceito, por exemplo, que os alunos da computação são muito travados, né? E hoje no mercado, caso você deseje seguir o mercado, mas é uma habilidade não apenas para o mercado, né? Para a vida mesmo, que alguns anos, antigamente, o que era requerido no mercado era apenas habilidades técnicas, né? Que são as chamadas hard skills. Mas hoje, as soft skills, que são as habilidades de relações interpessoais, como você vai lidar com problemas, se relacionar com outras pessoas, é bastante requerida. E o PET, com certeza, eu não tenho dúvida que é uma das bolsas, se não a bolsa que mais trabalha nesse quesito. Eu dou até um relato meu próprio que eu ainda sou um pouco travado, mas em relação ao que eu era antes e depois de como eu ingressei no PET, assim, eu melhorei 5.000%. Então, é uma excelente oportunidade. Eu queria só dar um testemunho sobre isso daí, 5.000% vai me assim. Eu queria dar um testemunho sobre isso aí. Eu tô há algum tempo no PET, aí eu tô um pouco mais do que o resto do pessoal também. Eu tô fechando agora 4 anos no PET, então eu vi muitas pessoas entrarem e saírem do PET nesse tempo. E a gente vê diversas experiências dentro do PET. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, as pessoas não estão aqui para responderem, mas a gente já viu pessoas entrarem no PET que não falavam absolutamente nada, assim, eram super travadas, que a gente só viu o potencial da pessoa de melhorar, e a pessoa passou 2 anos, 1 ano no PET, e quando a pessoa saiu, era 100% diferente. A pessoa apresentava o PET em eventos, dava aula, todo esse tipo de coisa que, como o próprio Ismael falou,
vai te ajudar não só no quesito dar aula literalmente, como vai te ajudar se tu precisar participar de uma entrevista de emprego, tu vai saber falar melhor, se apresentar melhor, tu vai conseguir... Sei lá, vender um produto para um cliente, assim, sei lá, um software, algo assim. Exatamente. E eu queria também só aproveitar para falar mais uma coisa aqui, que não tem exatamente a ver com isso, que eu fui informado aqui pelos nossos patrocinadores que a gente esqueceu de falar sobre 2 atividades que a gente está fazendo esse ano, que elas não estão no nosso slide, porque esse slide ele foi feito com base nas nossas atividades do ano passado. Essas atividades começaram agora, que são 2 atividades que a gente... DevOps. Exatamente. A gente teve uma visão no PET de que, como o PET é uma bolsa muito plural, uma bolsa que pega muito tudo, não só ensino, educação, extensão, a gente também é importante que a gente se prepare nas tecnologias e para o mercado de trabalho. Caso tenham pessoas do PET que queiram ir para o mercado de trabalho e não para a área acadêmica, né? Então, a gente está com 2 atividades, que são a formação técnica e o DevOps. A formação técnica é uma atividade nossa e ela tem como objetivos achar cursos. Às vezes a gente compra os cursos com o dinheiro do PET, às vezes a gente já tem esses cursos no nosso Drive, às vezes a gente vai atrás de cursos na internet, e a gente usa esses cursos para fazer com que o pessoal do PET esteja capacitado para diversas coisas. Tanto os cursos que a gente tinha citado anteriormente, por exemplo, a gente faz um curso de JavaScript para que a gente possa ensinar JavaScript para os outros. E também para essa outra atividade que eu tinha citado, que é o DevOps. O que é o DevOps? É uma atividade que a gente está fazendo esse ano, de desenvolvimento de aplicativo. Então, a gente teve uma discussão no PET sobre um aplicativo que a gente achava que fosse ser útil, né, que fosse levar algo de volta para o pessoal da graduação, e a gente decidiu esse aplicativo, que eu não vou falar agora sobre o que é para não dar spoiler, mas ele vai aparecer ainda esse ano e a gente vai completar ele e lançar para vocês. Mas esse aplicativo a gente está estudando, nesse momento a gente está na fase de capacitação, a gente está estudando diversas tecnologias como JavaScript, HTML, CSS, para a gente se preparar, para a gente poder preparar esse aplicativo da melhor forma possível. Então, o PET ele tem toda essa abrangência, né? Não só nesse quesito acadêmico, que eu vou até aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, rapidinho, desculpa continuar cortando o Ismael vai me perdoar depois, mas a academia ela tem mais a ver com tudo isso de ensino e de pesquisa. E aí o PET vai te preparar muito nisso. Mas, como vocês talvez tenham percebido pelo que a gente falou aqui, o PET é uma experiência de vida completa, assim. Exatamente por a gente falar, como a gente editou antes, a gente ser muito livre, a gente poder escolher nossas atividades, a gente sempre nos prepara para tudo. A gente nos prepara para a academia com pesquisa, com ensino, a gente nos prepara para a vida com essas atividades de extensão, de aprender a falar com os outros, de aprender a passar informação, de tentar ajudar outras pessoas, como o Ismael disse, que a gente descobre que tem muitas pessoas em necessidade de conhecimento mesmo, e a gente leva esse conhecimento para as pessoas. E, por fim, a gente tem essa parte de voltada para o mercado, de nos capacitar de uma forma mais técnica. E aí, isso acaba que isso tudo, toda essa capacitação entra no, como o Ismael disse, o porquê participar, né? E aí eu vou deixar o Ismael agora terminar essa parte do como, do porquê e do como participar. Vai lá, Ismael. Eu acho que isso é sobre por que participar, a gente já explicou assim, um pouco bem, né? Acho que agora a gente vai responder a pergunta como participar. Se eu não me engano, o Vasconcelos pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que o PET-CCT falou sobre que para eles tem relação ao FECOP, não é isso, Vasconcelos? Exatamente. Com a gente funciona um pouco diferente. A gente tem... Rapidinho, antes de tu explicar qual é a diferença, eu vou só explicar por que é diferente. O PET-CCT, por mais que ele também seja um PET, ele funcione com base nas mesmas regras, ele é um PET institucional, então ele é feito pela UES, então ele tem que seguir regras da UES e eles são pagos, a bolsa deles é paga pela UES. Então, por isso eles têm que seguir esse sistema do FECOP e esse meio de entrada no PET. Enquanto a gente é um PET do MEC, a gente responde ao governo federal
e, portanto, a gente não precisa a gente também é pago pelo governo federal, então, portanto, a gente não precisa do FECOP. Aí pode explicar as diferenças. Show. Valeu. A gente pode ter até 12 bolsistas remunerados, né? Que atualmente a gente consta com esses 12 bolsistas. E aí, dependendo de como esteja a nossa formação, se a gente tiver com menos de 12 bolsistas, dependendo também de como estiverem as nossas atividades, se a gente tiver com menos de 12 bolsistas e a gente estiver com muitas demandas, tiver muito complicado para a gente trabalhar e tal, e aí a gente costuma abrir o nosso edital, né? E aí lá vão conter todas as regras lá para esse edital. A gente costuma divulgar isso tanto nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, que eu vou já divulgar para vocês seguirem lá, e também na Compiele, que como vocês acho que vocês devem ter visto, né, alguns e-mails vocês já devem ter recebido, que é o e-mail institucional, é um grupo institucional dos alunos da computação da UES. Então, a gente costuma divulgar nesses 2 locais. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Sobre isso? Eu só quero falar, geralmente, como a gente falou para vocês, toda bolsa depende muito de como rola. Geralmente o PET é uma bolsa muito rotativa, as pessoas, como as pessoas entram em momentos diferentes, a média de ficar geralmente a média o pessoal fica no PET por um ano e meio, então acaba que todo ano costuma ter seleção. A gente teve uma seleção no final do ano passado, talvez, ninguém sabe, dependendo de como fiquem as entradas e saídas do PET, a gente tem outra no final do ano, então quem tiver interessado pode ficar. E dependendo da atividade, óbvio que não todas, porque algumas a gente depende de outras coisas, mas caso vocês queiram participar de alguma atividade do PET, nem que seja só assistindo, como, por exemplo, sei lá, caso a gente for fazer uma PET Last, vocês queiram assistir alguma coisa do tipo, vocês falam com a gente que, se for possível, se as escolas permitirem, a gente deixa vocês participarem para vocês verem como é, mesmo que vocês ainda não tenham entrado no PET. O PET está muito aberto para participação da graduação. Quando no momento presencial, fora da pandemia, a gente sempre permite que os alunos entrem na sala do PET, conversem com a gente, às vezes até usem a sala do PET para estudar, porque a gente sempre tenta estar em contato com a graduação para ajudar de todas as formas possíveis. Então, nesse momento que está online, a gente vai tentar ajudar vocês também como a gente conseguir. Então, é isso. Acho que... Então é isso, pessoal. Obrigado por terem participado dessa semana de recepção, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Alguém tem alguma dúvida sobre essa nossa apresentação sobre o PET? Ismael, tenho uma dúvida sobre a interação ser bolsista e vida acadêmica, as aulas em si. Como é essa funcionalidade para ti? Sobre o interesse dos alunos em querer entrar, mas elas também terem esse discernimento de que tem que dar uma atenção para a vida acadêmica também. É um ponto bastante importante. Ótima pergunta. A gente prioriza a graduação, por exemplo. Mesmo que a gente esteja com várias atividades, a gente prioriza a graduação e a gente diminui o ritmo das nossas atividades. Porque, por exemplo, não existe a UES sem um PET de computação, mas não existe PET de computação sem a UES. Então, a gente sempre costuma priorizar a graduação. Então, até hoje, pelo menos, se contar desde quando eu era voluntário, já estou com 2 anos de PET, mas vou fazer 2 anos em agosto, realmente como membro efetivo. Então, o PET nunca chegou a me atrapalhar na graduação. Dá sim para conciliar os dois. A gente, inclusive, sobre isso, a gente tem uma fala que eu acho que o Emerson até falou isso no primeiro dia, que é sempre a graduação em primeiro lugar. Então, e como a gente é uma bolsa muito, muito livre, né? Cada um escolhe o que quer fazer, entre aspas, né? Que às vezes a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não quer, mas em grande parte sim. A gente sempre tenta liberar os alunos que estão em mais dificuldade, a gente vê que alguém vai ter prova, a gente não coloca a pessoa para trabalhar naquela semana se tiver, por exemplo, um curso na semana,
a gente sempre tenta deixar todo mundo o mais tranquilo possível para que ninguém fique sobrecarregado. Apesar de que às vezes a gente tem atividades que vão querer ou não puxar mais da gente, como por exemplo a Secomp, que é uma atividade gigante, durou uma semana, e isso uma semana só com a graduação vendo, porque a gente já está trabalhando na Secomp 4 meses antes da Secomp começar. Mas de forma geral o PET ele não atrapalha na graduação, porque a gente é muito organizado em relação a essa divisão de atividades, para que ninguém fique sobrecarregado. Sobre a pergunta da Yasmin ali, ela queria saber se a gente poderia mandar aquelas pesquisas. Yasmin, tu diz a pesquisa em si ou mandar o nome das pesquisas novamente? A gente pode mandar, tipo, não sei se é só a Yasmin que tem interesse, vocês podem falar lá no grupo do WhatsApp, caso seja só ela pode falar, ela também, obviamente. E também tem um negócio, se vocês quiserem todas ou não, se vocês quiserem só alguma específica. Aí vocês podem mandar lá que a gente envia para quem pedir, a gente envia para vocês lá no privado. Manda o nome a Marina quer saber o nome de todas. Então, eu vou mandar, assim que a gente terminar aqui, eu mando o print com o nome de todas, e daí depois, quem quiser, eu vou mandando no privado, acho que vocês quiserem ver. O Matheus Fernandes Nascimento fez uma pergunta, como é o processo de ingressão no PET? Bem, a gente, como eu falei, a gente pode ter até no máximo 12 bolsistas, né, remunerados, e aí a gente costuma fazer seleção quando a gente não está, a gente só vai fazer seleção quando a gente não está com as 12 vagas preenchidas. E também depende de como estão as nossas atividades, porque, por exemplo, tem épocas do ano que a gente tem pouca demanda. E vamos supor que, sei lá, a gente esteja com 11 petianos, que ainda é um número alto, mas não são 12, mas as demandas sejam poucas. Aí, normalmente, a gente não faz. Mas, como eu falei, se a gente não estiver com a quantidade de vagas totalmente preenchidas, a gente costuma fazer o processo seletivo, a gente avisa nas redes sociais. Inclusive, vocês já podem nos seguir no Instagram para ficar a par de tudo que acontece no PET, na graduação, etc., que é @petcomputacão, sem cedilha, sem tio. E também vocês podem fazer a inscrição no nosso canal no YouTube, que é PET Computação S. E a gente costuma postar que a gente está com o processo seletivo aberto no nosso Instagram e no grupo da Compiele, no e-mail de vocês. E aí vai ter o edital mostrando todas as regras, como é que funciona o processo. Pois mas, assim, dando um resumo bem por cima, assim, só para vocês terem noção, a gente tem uma etapa de uma espécie de aula, que a gente tem, como acho que a gente falou da formação pedagógica, a gente pede para vocês darem uma aula. A gente tem a etapa de entrevista, a etapa da dinâmica, e aí tem pequenas mudanças que às vezes rolam dependendo do edital. E como o Ismael falou, vocês vão ter que esperar ter uma seleção para vocês, às vezes tem alguma etapa a mais, caso esteja presencial, geralmente também tem umas etapas diferentes que a gente faz. Então, vai depender muito de quando for rolar o coisa. Vocês têm que realmente ficar de olho no edital. Só para responder a Flaviane, ela perguntou se tem algum critério para entrar no PET. Uma pessoa que tem pouca noção do curso sobre programação tem alguma chance de entrar. O PET, ele aceita pessoas desde do primeiro semestre, inclusive o Caio, que está aqui com a gente, ele entrou no primeiro semestre passado. O PET, ele basicamente, ele não espera muito que você tenha conhecimento em programação, nem, na verdade, em dar aula, porque tudo isso a gente tem um processo de capacitação dentro da nossa formação pedagógica, que a gente comentou, que a gente dá as aulas. A gente também tem um processo inicial, quando a pessoa acabou de entrar no PET, onde a gente dá um livro que ensina um pouco do processo de dar aula, dos métodos para se dar uma aula, e a própria formação não deixa de ser um treinamento para isso. Então, a gente não tem nenhum pré-requisito, não. O pré-requisito é só passar no nosso processo seletivo. A gente não vai pensar se você não sabe programação, se você nunca deu aula. A gente vai ver você, a gente querendo ou não, o PET é uma coisa mais de avaliação de potencial, de certa forma. Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Pois mas a gente deixa aqui dito, né,
que, independente de vocês não quererem perguntar agora sobre o PET, ou seja, sobre o que for, a gente vai estar lá no grupo com vocês, a gente não vai sair do grupo só porque acabou a recepção, a gente vai se manter lá. Então, se vocês precisarem da gente, seja para tirar dúvidas sobre a UES, sobre a graduação, sobre o PET, sobre outras bolsas, a gente vai tentar ajudar. Se a gente não conseguir ajudar, a gente vai tentar passar vocês para alguém que consiga ajudar, seja a pessoa de outra bolsa, seja o local da UES que vai conseguir resolver o problema de vocês. Então, sempre que for possível, sempre que a gente souber como, a gente vai ajudar vocês. A gente está aqui para isso. Muito obrigado, né, por terem participado desse momento com a gente durante toda essa semana, por terem assistido todas as apresentações, ter passado 3 dias aí com a gente na almoço à tarde, assistindo a gente. Muito obrigado. Exatamente. Faço das minhas palavras as do Vasconcelos. Muito obrigado, pessoal. Acho que o Jonas vai assumir, né, agora. Falar algo a mais. Vai, Jonas, faça o seu trabalho. Só para reforçar mesmo, né, agradecer a todo mundo que assistiu nossas apresentações. As mesmas palavras de antes, de dizer que a UES é composta de muitas oportunidades, né, o nosso curso. Então, basta só vocês aproveitar cada oportunidade, né? A gente mostrou muitas oportunidades, mas ainda tem mais outras. E é isso, pessoal, a gente vai estar aqui sempre. E por mais é isso, muito obrigado mesmo, PET agradece, e nos sigam lá no Instagram, né, PET Computação. É isso, valeu.